Muito. Muitas vezes, eu, Júlio, Jorlan, não sei se já aconteceu aqui com o Itinho, mas eu, Júlio e Jorlan, que convive aqui diariamente, recebe pessoas aqui na portaria querendo uma palavra de motivação. E eu recebi um rapaz que veio e falou assim, Renato, eu tenho a vontade de competir no Sardinha Classic. E isso aconteceu faz uns 15 dias, mais ou menos. Um alto, né? Alto. Você estava comigo, Jorlan? Tava. Mas ele não treinava, ele era obeso, tudo, ele não treinava. Eu olhei para ele, eu falei assim, não. Eu falei, não. Ele falou, não, pô, mas eu quero competir, é o meu sonho. Eu falei, não. O seu sonho tem que vir de um projeto. Eu acho que o mais importante é você viver o estilo de vida que você ainda não viveu. Sim. Fazer uma jornada, curtir a jornada, amar o processo, e aí você competir. E aí ele ficou chateado, ele virou e falou assim, poxa, mas eu só quero ir na competição para sentir como é. E aconteceu esses dias na internet, porque um rapaz, eu não sei se foi, eu não sei que campeonato que foi, nos Estados Unidos, que ele subiu no palco entre os atletas e ele estava completamente despreparado. Sim. E pediram a opinião. E eu, infeliz, entendendo que eu tenho quase 1,7 milhões de seguidores, não estou ali para dar minha opinião. Porque se eu der minha opinião, vai ter um monte de gente para criticar. Eu tenho que ficar quieto, eu não aguentei dar minha opinião. Eu falei, olha, para mim não é legal, porque ele não deveria subir ali. Ele deveria curtir o processo, receber a evolução, assistir às competições, ser o primeiro da fileira, vibrar, tal, tudo e sonhar. Um dia eu estarei nesse palco. Mas ele teria que se preparar. Aí as pessoas falaram assim, mas você não sabe de onde ele veio, você não sabe qual foi a história dele. De repente ele era muito mais obeso, chegou nesse corpo, isso foi uma vitória pessoal. Eu falei, tudo bem. Aí eu respondi para um rapaz, tudo bem, mas o palco não é para mostrar superação. A sua superação você mostra nas suas redes sociais, o antes e o depois. Palco é Fórmula 1 da musculação. Sim. E você chegou num Fusca para concorrer com carro de Fórmula 1. Eu falei assim, você coloca numa pista de alta velocidade, um monte de carro de Fórmula 1 e uma Brasília ali no meio. Você quer assistir a Brasília? Ah, mas aí o cara falou assim, mas todo mundo tem uma história. Você não sabe a história dele. Você tá criticando a história de alguém. Então, você entendeu? Ainda falta muita educação sobre bodybuilding. Falta muita educação. E assim, as pessoas... Alguém vai para as Olimpíadas por uma prova de índice. Olimpíadas? É índice. Você precisa de um índice para determinada prova. Qual que é o grande problema? Eu tomei hate pra caramba, eu desisti. Eu falei, tá bom, deixa. Qual que é o grande problema, né? Então, assim, nós temos hoje uma legislação que permite você a tomar suas próprias atitudes, e uma competição amadora, ela é aberta. Então, se ela é aberta, qualquer pessoa pode estar competindo, desde que seja... Os dirigentes são proibidos. São proibidos. Sabia? É crime. Se o você precisa ter um CPF para poder participar da competição, independente da sua forma física. Se você é uma pessoa obesa, você pode se inscrever numa competição e subir, sim. Então, assim, a lei te protege e você pode se sujeitar a isso desde que você esteja apto a ter todos os quesitos de saúde que a federação vai impor com relação à sua inscrição. Mas se você tem todos esses quesitos, ninguém pode impedir você de competir, porque você não tem uma forma física padrão de competição. Então, isso deixa a competição com uma margem muito grande para pessoas que são corajosas, que têm como espelho esse tipo de sentimento que o qual o Renato está falando. É aquela sensação, cara, eu era uma pessoa muito gorda, eu consegui colocar um abdômen. Para mim, isso já é a maior vitória. Eu realizei o meu sonho pessoal. Mas eu também concordo, cara. Eu acho que o cara ele precisa fazer isso na rede social dele, se autopromover, se vanglorizar disso como uma questão de, eu ganhei, eu comprei o meu primeiro carro, eu comprei o meu Fusca, eu comprei a minha Brasília, tá aqui, ó. E um dia eu vou chegar no meu Golf, eu vou chegar no meu carro esportivo importado. Então isso é uma questão que ela é muito pessoal, ela tem valor, mas dentro da competição, onde o que é avaliado são os melhores físicos, a pessoa ela precisa ter um pouco de entendimento que, por mais que ela esteja na melhor condição da vida dela, aquela condição não é o suficiente para enfrentar uma competição. Então, se você não quer passar esse tipo de... eu considero vergonha. Eu não acho isso um ato glorioso.
Tem pessoas que consideram. Então, assim, é o livre-arbítrio, essa pessoa tem o direito de ir e vir. Mas isso abre uma margem para você receber muitas críticas. Por quê? Porque a partir do momento que você sobe em um palco, as pessoas vão procurar defeitos em você. Vai vencer quem tem menos defeito. Então você imagina uma pessoa que saiu da obesidade, tem um físico quase atlético, sobe no palco contra atletas mega preparados que treinam há mais de 10 anos para a competição e sempre fizeram dieta. Existe uma discrepância muito grande. E essa discrepância faz com que essa pessoa não faça um bom papel, que é o que a gente busca na competição. Então, para você fazer um bom papel é necessário tempo. Espera o seu tempo, matura o seu físico. Ninguém está falando que você é incapaz de conseguir. Todo mundo é capaz. Mas o que nós queremos dizer é que você, infelizmente, está colocando o carro na frente dos bois. Fisiculturismo leva tempo, precisa ter paciência. Eu treinei 5 anos para a minha primeira competição. Então tem muita gente que começa agora e fala, não, eu quero competir daqui 6 meses. Galera, não vai dar, velho. Vocês não vão fazer um bom trabalho em 6 meses. Por mais que coloque dinheiro, por mais que contrate bons profissionais, existe uma janela que chama-se tempo para a maturidade acontecer. Então aprendam a esperar esse nível de maturidade chegar para vocês se tornarem competitivos e aí sim vocês vão ter o prazer de sentir o que é realmente competir no fisiculturismo competitivo. Não apenas subir para falar que eu subi numa competição, bateu uma foto, mas porém fiquei em último lugar. É isso que a gente não quer, proteger vocês. E Júlio, eu treinei 5 anos e não tinha shape de competição. E não subi em competição. Sim. Então, assim, porque o palco... E qualquer área da vida, você tem que ter a preparação. Eu costumo falar que, por exemplo, tudo na vida você tem que se preparar. Tudo de bom na vida tem que ter uma preparação. Sim. Por exemplo, na faculdade, eu tive uma professora, Renato, que ela era gabaritada, ela tinha o certificado dela, porém ela chegava na sala, colocava a questão e a resposta do lado. Então, ela copiava a resposta, porque ela não sabia responder. Putz. Então, nós alunos começamos a instigar ela. Não, professora, apaga aquele lado lá e responde ali. E ela meio que começou a ficar perdida. Chegou um ponto em que o aluno foi lá e desligou, porque ela colocava no slide. O aluno foi lá e desligou o slide e falou, agora, professora, por favor, responde aí. Perdeu o respeito total da sala. Ela foi chamar a direção. Resumindo, a faculdade tirou ela. Ruim demais. Claro. Tirou ela, ou seja, ela não estava preparada para aquilo. Então, assim, quando a gente fala sobre o cara que não está preparado para a competição, é a mesma coisa. Tudo na vida tem que ter uma preparação. E, por exemplo, se a gente fala daquele atleta que tem 120 quilos e não fibrou o glúteo, por que a gente não pode falar do outro cara que não fibrou nada? Não fibrou nada, entendeu? Não. Ele não tem Exato. preparo atlético. Isso, ele não tem nenhum preparo. Mas eu fui muito criticado, porque as pessoas... Eu também já fui. Eu fui muito criticado. Aconteceu isso em Ohio, tá, também. Houve uma competição onde um cara entrou obeso em Ohio. Foi nessa aí que eu fui criticado também. Você foi nessa? Você foi criticado? Então, E é o seguinte, eu fui muito criticado porque as pessoas ainda enxergam o palco como um local de superação. E a superação, ela vai ocorrer de forma plena e ela pode ser um local de superação e você pode contar a tua história no palco quando você chegar nas condições dos seus oponentes. Sim. Os melhores preparadores dizem, não importa a sua colocação, você pode ser o último colocado, desde que nós saibamos que você entrou na sua melhor condição física. Significa que os outros estavam surreais, sim, mas você estava bom pra caramba. Exato. Então, é essa a pegada, entende? E aí eu fui muito criticado porque as pessoas ainda não entenderam um pouco do que é alta performance. Exato. Talvez eles não entenderam um pouco porque é da alta performance, porque a nova geração é abraçada por várias frentes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que traz público. Existem canais de entrantes, como do próprio Toguro e outros canais que vêm trazendo esse público. E aí é a galera que vem da maromba e vai se educando do que é fisiculturismo, né? Sim. E às vezes muitas histórias, até no meu canal mesmo, não só no do Toguro e em outros canais, trabalham não só o fisiculturismo, mas trabalham a musculação, a superação, o tratamento da obesidade, o emagrecer, o secar. Mas quando você fala de alta performance, aí você tem que entender que é uma outra linha.
Poxa, eu consegui secar o meu abdômen. Eu hoje não tenho mais barriga. Legal. Mas isso não te faz um fisiculturista. Exato. O que te faz um fisiculturista é você olhar o padrão da categoria que você admira, não importa qual ela, Men's, Classic, Open, Bikini, Wellness, e olhar e falar o quão distante eu estou desse atleta. Amador. Olhar uma competição, assistir uma competição, né? Assistir uma competição e ver isso. Olha lá, o Maurício colocou aí um exemplo. Olha o rei ali. Foi na competição do Rei que isso daí Sim, aconteceu. não, teve várias. A de Ohio, o cara tava de sunga, ele foi na bodybuilder. Não, o Ohio é o pior, porque... A de Ohio foi pior, porque ele tava na categoria de bodybuilder. Essa é de Ohio, Mas, né? mas então, essa foi a de Ohio. Tinha um representante essa em cada... foi uma em Ohio. Isso. Tinha uma em cada. Se Tinha você uma em pegar, cada, tinha um no é. bodybuilder. Ele vai entrar no palco agora. O rei tá sobrando ali, velho. Eita. O rei não tá nem competindo, visto ele tá ainda se não? apresentando. Olha o brancão ali, tio. Sem tinta ainda. Não, mas Ah lá. eu não sei, cara. Não dá pra entender. Esse é o que acreditou nos sonhos da avó. Procura depois do bodybuilder enquanto a gente vê. Ele vai mostrar ele de frente. Não, o rapaz nem treina, cara. Foi o que eu disse. Dá pra ver que ele não treina. Ou ele tá voltando agora, entendeu? Eu acho que para fazer isso, Júlio, ele não tá voltando agora. Ele realmente tá começando a viver isso. Ou quis movimentar a rede social dele. Também, pode ser uma estratégia. Uma Exato. aposta, Vai alguma saber. coisa. Uma Sei aposta lá. pra uma brincadeira, alguma coisa do tipo. Pra dar Por uma... isso que eu discordo quando as pessoas me criticam dizendo, você não sabe a história dele, ele tá vivendo o sonho dele. Não, mas- Não, quem tá vivendo o sonho ali são essas pessoas. Que trabalharam duro e por muito tempo para chegarem aí. Na verdade, isso prova que o trabalho dele não tem nem um pouco de excelência perto dos outros. Então, na verdade, ele precisava era se proteger disso, porque você vê que não tem um trabalho à altura para poder ser comparado. Arnold Fat Ohio. E esse aqui também. No segundo lá, que é o meu vídeo, Maurício, eu mostro O os cara dois. que ali é aquele que tá com sardinha ali, é aquele rapaz de sunga preta. Eu mostro os dois aí. Nossa. Ó, Olha lá. a gineca pirando, pulando para fora. Então, tá vendo? Foi no mesmo campeonato. Olha lá. Esse aqui você mostra todos, Vitinho? Mostro. Mas acho que eu só mostrei esses dois mesmo. Caraca, bicho. Pra mim é diferente de um cara que, tipo, estragou o final. Não, ele não fez nada, né? Não, ali não tem nada, não tem nada. Ele tá perdido ali. Não, mas eu acho que pra ser todos no mesmo campeonato deve ser alguma coisa. E ele Um protesto ou pagou, algum- entrou, meu querido, é isso. Pagou, entrou. Pagou, entrou, é amador. Pelo menos no amador, né? No profissional você... No profissional você consegue nivelar, então no profissional teve você a... já não consegue ver Pode isso. ver, teve a moça também aí, ó. Eu já competi no Arnold Eu também. lembro, tinha uma moça lá. Moça. O meu tinha uma moça morena com umas unhas gigantescas também nesse modelo aí. Sempre tem uma, todo ano tem. A galera já aproveita e se inscreve aí no canal, ó, que nem o Maurição tá inscrito, mas... Boa. Qual no nome do Maurício mesmo? Foi mal, Vitinho. Essa foi boa. Boa, já escreveu, tá Já foi perdoado. escrito, ó. Dá pra ser membro no seu canal, Vitinho? Não, no momento Você não. liberou, Não. A gente ia ser membro aqui agora, tá vendo? Ia Aí, te ó. ajudar também. Né? Ó, Renato, com o shape que eu tô hoje, eu perco desse cara ainda. Não, você ganha. Você ganha, Maurício. Pior que você ganha. Ó, você ouviu? Pra você ver o nível que tava. Nossa, Renato. Eu gostaria de... É engraçado, difícil. né, velho? Eu gostaria de dar um alerta para as pessoas que perguntam para mim. Perguntam para todos nós. Eu treino há 6 meses, eu posso já competir? Eu treino há 1 ano, posso competir? Não é a quantidade de tempo de treino. Se você é um fenômeno genético, você talvez seja capaz de, em 1, 2 anos de treino, chegar num palco da Men's. Nós fizemos uma rápida entrevista com o Kaique aqui, eu e o Júlio. O Kaique foi 2 vezes campeão overall da Men's Physique, com 3 anos de treino totalmente natural. Aí.
Sem tomar Genética, absolutamente. né? 2 vezes campeão overall, não foi, Júlio? 2 vezes campeão. 2 overall. vezes campeão overall. Não é a quantidade de Com tempo. 7 competições ele estava no Olímpia. 7 competições ele estava no Olímpia. Então é aonde você chegou. Dedicação também. Porque, por exemplo, ó, eu recebo muita mensagem, eu vou até fazer um pedido. Galera, não me manda mensagem perguntando se você tem potencial. Porque potencial vai muito de até onde você consegue ir. Você pode ter a melhor genética do mundo. Se você for um cara relaxado, você não vai chegar em lugar nenhum. Os melhores atletas que eu treinei não são as melhores genéticas. É determinação. Então é você que tem que dizer se você tem ou conjunto. não isso. É um conjunto. Tem uma genética boa e você ir lá e fazer o trabalho. Não é É só. aquilo que o Júlio falou. O cara quer o afeto psicológico. Exato. Ó, a mensagem que eu recebo é assim. Uma delas, né? Não vou falar de quem, é claro, né? Queria ter condição de treinar e subir no Olímpia o quanto antes. Ô, louco. No Olímpia. No Olímpia, velho. Assim. Só. É daí pra lá. Aí eu falo, caraca, não pensa num campeonato pequeno, não? No Olímpia. Não é nem estrear no palco. Não, né, eu acho que ele tá pensando assim. Eu queria ter a oportunidade só de ir pra Lua pela primeira vez. Mas isso seria uma coisa, pra mim, É complicado, cara. muito boa. Muito complicado.